Olá, meus alunos! Olá, galera empreendedora! Mais uma vez aqui para trazer um pouco mais de conteúdo para você que está aí passando por dificuldade no seu negócio, as coisas não estão andando, faturamento pequeno, né? Então a ideia aqui é mostrar algumas coisas para que você possa facilmente dobrar o faturamento aí do teu negócio, duplicar o teu faturamento e começar a conquistar tudo aquilo que você sempre desejou. Mas provavelmente você deve estar cometendo um erro no seu negócio. Muitas coisas que nós temos hoje no dia a dia, inventadas aí, elas vêm de uma característica extremamente importante daquela pessoa que é empreendedora, daquela pessoa que quer fazer alguma coisa, daquela pessoa que está atenta para a necessidade das pessoas. O que são as invenções? É alguma coisa que alguém sentiu dificuldade, foi lá e inventou alguma coisa para resolver aquela dificuldade. E inúmeros são os casos simples, casos muito complexos, né, de invenções que simplesmente transformaram a vida do ser humano, né? Nós temos aí o motor trouxe o carro, trouxe o avião, trouxe o helicóptero, trouxe a moto, trouxe uma série de outras coisas que, em função de uma necessidade de locomoção, se inventou o motor foi colocado em alguma estrutura, essa estrutura passou a ajudar o ser humano a se transportar, né? Aí de um lugar para o outro. Pode ser de moto, de carro, de helicóptero, de avião, de trem, de caminhão, de bicicleta. E aí vai uma gama de invenções em função de uma necessidade. Mas o que acontece de um modo geral é que você provavelmente deve estar muito ocupado. Você tem muitas coisas a fazer em função do seu negócio. Você tem que pensar numa série de coisas e deixa esse comportamento de lado. Ele é essencial para a mudança do teu negócio. Você tem que começar a colocar esse comportamento em prática. Esse comportamento chama-se observação. A observação, ela é fundamental em qualquer negócio, em qualquer atividade. Mas não é ficar observando, olhando e ficar cri. Não. É observar e ver a consequência dessa observação. O que é que está acontecendo? O que as pessoas estão falando? O que elas estão comentando? O que elas estão comendo? Que tipo de roupa elas estão usando? Que tipo de acessório elas estão usando? Quais são as necessidades que as pessoas têm? E muitos negócios nascem simplesmente da observação. Você pode, através da observação, ter uma boa ideia para complementar um negócio. Às vezes o negócio já existe e o simples fato de você observar traz para você uma oportunidade. Esses dias mesmo eu estava passando perto da minha casa e tinha lá uma loja de roupa feminina. E essa loja de roupa, era uma rua, ela está meio que isolada, essa loja de roupa. E do lado da loja de roupa, por conta da observação, por conta da atenção dessa outra pessoa empresária, e é uma mulher, ela falou assim, vou montar do lado dessa loja de roupa um ateliê de costura, conserto e modificação de roupa, customização de roupa. Simples assim. Ela não precisou e nem precisa fazer propaganda do negócio dela, fazer marketing, porque ela já percebeu o volume de pessoas que entram na loja, e as mulheres, por serem muito detalhistas e pela vaidade também, não gostam de usar uma roupa que outra pessoa vai comprar e vai ter igual. O que a mulher gosta de fazer? Customizar. Customizar é uma costura, inverter alguma coisa, um ajuste, alguma outra coisa que se coloca naquela roupa, ou se faz naquela roupa, para que ela fique diferente da outra.
E o simples fato dela ter percebido que ali já tinha movimento de mulheres, que entravam muitas mulheres naquela loja, que compravam roupas, o que ela pensou? Vou abrir aqui do lado, porque a pessoa compra, se tiver algum ajuste para fazer, já vem aqui na minha loja. E com certeza ela foi na loja de roupa e ofereceu, e colocou lá, ó, indica aqui a loja ao lado, se alguém comprar uma roupa precisar fazer ajuste, eu faço aqui. Entende que a observação ela pode ser transformadora para aquilo que você está fazendo? Você provavelmente deve estar fazendo muita coisa e está cansado, sobrecarregado, às vezes até apreensivo, porque não consegue ter ideias de como mudar e modificar isso. E essa modificação pode ser muito simples, pode ser através da observação. Lógico que não só ficar olhando e parado, né? Eu já falei isso, mas é importante olhar, observar e, se você tiver a oportunidade, perguntar para as pessoas o que elas estão achando, o que elas estão sentindo, qual é a dificuldade. Então, se você tem um produto, vamos supor que você tem aí sua venda de bolo, por exemplo, e você faz lá bolo de laranja e bolo de mandioca. Será que todas as pessoas querem comer bolo de mandioca, bolo de laranja? Será que o sabor do seu bolo está bom? Será que as pessoas não estão querendo outro tipo de bolo? Até porque a gente sabe que a alimentação, as pessoas comendo ali todo dia a mesma coisa, acabam enjoando. Será que não seria a hora de você repensar e perguntar para as pessoas se não tem uma sugestão de um outro sabor ou de acrescentar algum tipo de ingrediente? Como é que surgiram, por exemplo, esses cachorros quentes novos que a gente come aí, que tem batata palha, ervilha, milho, queijo, molho? Antigamente, como que era o cachorro quente? Pão e salsicha, não tinha mais nada. Me lembro quando eu ia no Maracanã, era mais novo, tinha lá um cachorro quente, chamava Genial. Nossa, adorava. O que era o cachorro quente? Pão e a salsicha, mais nada, não tinha mais nada. E o que é que foi começando a acontecer? As pessoas começaram a enjoar. Pô, só pão com salsicha? Não dá para botar um queijinho aí, não? Não dá para botar um molho? Não dá para botar uma... Pô, eu gosto tanto de milho, ervilha. Não dá para botar um tomate? E aí hoje você vê aqueles cachorro quente, mais parece um sanduíche, um x-tudo, do que propriamente um cachorro quente. Mas o que é isso? Ele vem da observação, de perguntar para as pessoas o que elas estão achando, de perguntar para clientes que tipo de sugestão que esse cliente tem para a melhoria do seu produto ou do seu serviço. É assim que a gente aprimora. E às vezes você pode estar deixando dinheiro na mesa porque você está preocupado em só fazer sempre do mesmo jeito, da mesma maneira, e o resultado não está vindo. Você não vê progressão. Tem uma música antiga de uma novela, de uma história de Jorge Amado, daquele livro chamado Gabriela. E aí foi feita uma novela sobre isso e tem até uma música. E a música é assim: eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não reparem não, gente, eu cantando sou péssimo, mas é só para mostrar que é possível você fazer uma mudança. E não porque você aprendeu ou faz daquela mesma maneira que você tem que fazer pro resto da vida. Consultar, observar, prestar atenção no que está acontecendo, conversar com pessoas, perguntar para clientes. Isso pode fazer uma diferença muito grande no seu negócio e alterar o faturamento. Então é sempre importante que você, mesmo que você esteja trabalhando, que você esteja vendendo, que você esteja entregando, que você esteja produzindo, começa a perceber à sua volta o que está acontecendo. Inclusive com a concorrência. O que a concorrência está fazendo de diferente? O que a concorrência está modificando em relação àquele produto que fazia anteriormente e da forma como fazia anteriormente. Então muitos negócios às vezes eles quebram porque as pessoas não mudam, continuam fazendo sempre da mesma maneira. Como é que você pode querer resultado diferente fazendo da mesma maneira? Então o comportamento de observar, de anotar,
de perceber. Isso faz uma diferença muito grande para você que tem um pequeno negócio, para você que é MEI, para você que é um pequeno empreendedor. É importante prestar atenção naquilo que está acontecendo. Como eu posso modificar ou melhorar aquilo que já existe? Sempre se faça essa pergunta. Quando eu fazia consultorias, fazia não, porque ainda faço, mas de um modo geral, principalmente no começo, eu fazia sempre 3 perguntas para o meu cliente. A primeira é: gostou do meu trabalho? Se a resposta fosse sim, eu queria saber por que ele gostou e passava para a pergunta seguinte. Se a resposta fosse não, aí é que eu queria, assim, de forma muito forte, saber exatamente o porquê que ele não tinha gostado, para que eu pudesse corrigir, porque às vezes eu poderia e provavelmente estaria cometendo o mesmo erro com outros clientes. Então, gostou do trabalho? A segunda pergunta: faria outro trabalho comigo? Então, a primeira gostou. Então, gostou, eu passo para a segunda. Porque se ele não gostou, para que eu vou fazer a segunda? Ele não gostou, eu quero saber por que ele não gostou. Mas se ele gostou, faria outro trabalho comigo? Se a resposta for não, por que não faria? E aí eu vou procurar saber para sempre estar no processo de melhoria. Mas se ele falar sim, claro, faria outro trabalho sim. A terceira pergunta é: recomendaria para alguém? O recomendar. Então, toda vez que você faz alguma coisa ou vende o produto, é sempre importante perguntar para o cliente: gostou? Você poderia recomendar? Gostou do serviço? Você poderia recomendar? Se aparecer alguma pessoa precisando desse serviço ou desse produto, lembra de mim. Então, sempre no processo de melhoria. E a observação faz isso. Quando você presta atenção, inclusive na sua concorrência, no que eles estão fazendo, você pode sempre adotar o que o outro está fazendo como melhoria na sua atividade. E várias invenções, várias oportunidades surgiram pelo treinamento, pela técnica de observar. Existe técnica, existe um passo a passo, existe uma sequência de coisas que você pode fazer para otimizar esse processo de observação. Mas você pode colocar em prática com essas perguntas. Perguntando para o seu cliente o que ele gostou, o que ele não gostou. Observar até no gestual se ele gostou, se ele não gostou. Quando ele estiver saboreando o seu produto, por exemplo, e aí ele vai olhar e: nossa, demais, adorei. Faz aquela cara de coisa boa, experimentando uma roupa, um calçado, um acessório, alguma coisa assim. Então sempre tenha em mente que esse processo de observação, porque grandes negócios, grandes oportunidades podem estar passando na sua frente e você não está vendo. E eu gosto sempre de contar algumas histórias sobre coisas que aconteceram, invenções que estão aí, que surgiram simplesmente pelo fato de observar. Eu adoro filmes, principalmente quando tem empreendedorismo, quando tem negócio, porque eu fico prestando atenção naquilo que aconteceu e como a pessoa percebeu que aquilo poderia ser uma oportunidade, poderia ser um negócio. Você já assistiu um filme chamado Joy? Bom, se você não assistiu, tiver a oportunidade de assistir, tem aí no YouTube, tem no Netflix. Eu não estou fazendo propaganda de ninguém não, estou só comentando que esse vídeo está disponível lá. O que é esse vídeo? Esse vídeo é de uma mulher casada, tinha filhos, e ela separou do marido. E ela ficou sem renda. Isso aí nós estamos falando lá atrás, década de 50, década de 60. E ela perdeu a fonte de renda, separou do marido e tinha os filhos para cuidar. Não tinha como se manter, foi morar com os pais. E ela passou a cuidar de todas as tarefas de casa. E ela limpava o chão, fazia comida, cuidava dos pais, cuidava dos filhos e tal. E aí ela percebeu que ela perdia muito tempo e ela gastava muita energia limpando o chão. Então ela começou a tentar
inventar alguma coisa que facilitasse o trabalho. Lembra a observação? Alguma dificuldade, encontrar uma solução para aquela dificuldade, ou sua ou de alguém. E aí ela começou a perceber que ela poderia melhorar aquilo ali. Ela inventou um negócio que hoje está aí em todas as casas no mundo inteiro, que é o esfregão. Aquele vários panos numa vassoura com cabo em que você torce dentro de um balde. Essa invenção foi dessa mulher. Nesse filme ele conta toda essa história. E é muito legal porque ela foi fazendo vários testes até ela encontrar um modelo ideal. Nossa, encontrei um modelo ideal, e ela mesmo testou, né? Que isso é muito importante, que é importante você também, ao ter uma ideia, colocar alguma coisa em prática, testar. E aí depois você vai perguntar para os seus clientes ou para aquelas pessoas que compraram o seu produto ou o seu serviço, e você vai perguntar para elas o que elas acharam. Muito bem, o que ela fez? Ela viu aquilo ali e falou, vou botar isso no mercado. E aí se associou a uma empresa lá para colocar no mercado. Só que na época, inclusive, é muito engraçado, porque colocaram um homem para fazer a propaganda desse esfregão. E o resultado foi horroroso. Mas ela sabia que o produto que ela tinha potencial. Então, ela mesma resolveu ser a garota propaganda desse esfregão. Beleza. O que começou a acontecer? Venda, 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 venda. Ela se tornou uma das maiores empresárias dos Estados Unidos, com uma invenção muito simples para facilitar o trabalho dela, que foi o esfregão. Mas não foi assim, ela testou primeiro, ela viu como funcionava, ela observou o que precisava ser feito, onde estava o problema, onde estava a solução, que tipo de teste ela tinha que fazer, com que tipo de produto aquilo ali poderia ser utilizado, qual o público dela. Isso é muito importante, você saber o seu público. Se você não observa corretamente quem é o seu cliente, quem é o seu público, você provavelmente deve estar tendo dificuldade em vender o seu produto ou o seu serviço. E aí você está deixando dinheiro na mesa. Como é que você quer dobrar o seu faturamento? Como é que você quer ter o dobro daquilo que você arrecada por mês ou até mais, se você continua fazendo a mesma coisa e não se preocupando com a vontade, com o desejo, com a necessidade, com a solução daquele problema para o seu cliente? Você não monta um negócio para você, você monta para atender pessoas. São essas pessoas que vão trazer a renda para você. São essas pessoas que vão pagar pelo seu produto ou pelo seu serviço. Então é sempre muito importante você atender ao que essas pessoas querem, ao que essas pessoas desejam. Então, se liga, essa história é muito legal. Se tiver a oportunidade, assista um vídeo e aí comece a observar no próprio filme como ela agiu. Observe detalhes. Observe o que ela fez, como ela fez. É muito inspirador e por isso eu estou dando essa dica para vocês. Uma outra história que é muito interessante e que eu sempre comento porque eu acho muito legal, é engraçado que às vezes a oportunidade ela está em você, está muito próxima a você e você não consegue perceber. Me lembro quando eu era mais novo, que eu ia para a escola no Rio, e aí eu passava por um lugar que tinha um capim, e aí eu passava por aquele capim para poder, era uma maneira de cortar caminho, né, para poder chegar na escola. E aí quando eu chegava na escola, a minha calça estava cheia de carrapicho. E aí às vezes até para tirar o carrapicho espetava, doía, né, dava uma dorzinha. E eu ficava pensando, para que serve essa porcaria do carrapicho, né? O carrapicho não serve para nada. Bom, isso na minha concepção, né? E aí um holandês, certa vez, andando com um cachorro, quando ele voltou do meio do mato com esse cachorro, o cachorro estava cheio de carrapicho, ele e o cachorro. E ele ficou intrigado, porque como que aquela planta, aquele negócio, grudava não só no pelo do cachorro, mas também na calça dele, na bota, em várias coisas. O que ele fez? Ele pegou o carrapicho, examinou no microscópio e ele achou como que funcionava a sistemática do carrapicho, que eram vários, como se fossem vários tecidos emaranhados, e que quando ele entrava em contato com outro tecido ou com uma outra coisa, com pelo, ele
grudava. E aí esse cara inventou um negócio chamado velcro, que você usa aí na sua calça, que você usa na mochila, que você usa em várias coisas. O velcro, bermudas, roupas, né? E aí esse cara, depois que ele inventou isso, o que ele fez? Ele mandou para a NASA. Então, na época das espaçonaves, o velcro foi utilizado pelos astronautas porque facilitava grudar as coisas no macacão, na roupa, em alguns lugares, na própria espaçonave. O velcro, a origem dele é o carrapicho, que a gente não dava nada pelo carrapicho. É engraçado, né? Pois é, e aí eu brinco, né? Porque a oportunidade de ter ficado milionário teve grudada na minha calça e eu não dei a menor atenção. Logicamente era criança, né? E não dei a menor atenção, mas ela esteve na minha calça. O carrapicho é a origem do velcro. Então é mais uma história legal e isso é a questão da observação. Por quê? O carrapicho grudou na calça, o carrapicho grudou no cachorro. O que essa pessoa fez? Levou para lá, tirou o carrapicho e jogou fora? Não, ela foi examinar por que o carrapicho grudava. O que é isso? Mais uma vez o comportamento observação sendo colocado em prática, e foi muito bem colocado em prática nesse caso, porque trouxe um benefício muito grande para a indústria, para as pessoas, facilitou uma série de coisas. O velcro é muito útil. A maioria das mochilas, bolsas, sacolas de esporte tem velcro. Alguns sapatos, alguns tênis, velcro. Tá aí, ó, o velcro no mundo inteiro, e a origem dele é o carrapicho. O que fez a mudança em continuar carrapicho e se tornar velcro? Comportamento, observação. E uma outra história, e essa história é comigo, o fato de eu estar aqui passando para você esse comportamento, eu coloco muito em prática. E sempre ensino aos meus alunos, às pessoas que participam dos meus cursos, das minhas palestras, das minhas mentorias, a colocar esse comportamento em observação, em prática, né? Apaga, vamos começar de novo. 1, 2, 3. Essa outra história que eu vou contar para vocês é uma coisa que eu coloco em prática no meu dia a dia. Para os meus alunos, para os meus mentorados, para as pessoas que participam das minhas palestras, de todos os eventos em que eu estou envolvido, eu sempre falo desse comportamento de aprender a observar, da técnica de observar. Isso faz uma grande diferença. E eu, de férias, eu vou muito para a região dos lagos no Rio de Janeiro, adoro aquela ali, Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo, Saquarema, eu estou sempre ali naquela área. E mesmo de férias, eu estou prestando atenção no que está acontecendo. Olhando o movimento na praia, na rua, à noite, nos bares, nos restaurantes. E uma coisa me chamou a atenção numa dessas viagens que eu fiz. Na praia, né? Você não quer levar, o máximo que você leva lá é bebida. O restante você come lá, um salgado, uma pipoca, um picolé, né? Alguma coisa, dependendo da praia tem lá o peixe, alguma coisa assim. E eu via, passava todo dia uns carrinhos de salgado para ser vendido na praia. Então, quibe, coxinha, enroladinho, essas coisas do tipo. Mosquito, gravação tem essas coisas assim. Pode botar aí o mosquitinho. Então, nessa praia, eu percebi esse carrinho amarelo passando. E eles tinham lá uns salgados muito bem feitos, muito saborosos. E aí eu fui lá comer um salgado. E aí eu perguntei pro cara, tava lá o preço do salgado, R$4,50. Aí eu perguntei pro cara, pro vendedor, como é que é essa história aí do salgado? E aí ele falou assim, o salgado custa R$4,50, cada salgado vendido eu ganho uns 50 centavos. Eu falei, pô, legal, praia cheia, lotada, né? Normalmente no período de férias aí a gente tá falando de 60 dias de muito movimento, sempre de praia lotada. É final de janeiro, é final de dezembro, janeiro e um pedaço de fevereiro até o carnaval, normalmente 60 dias de muito movimento. E aí
ele falou que, eu perguntei para ele, e quantos salgados você vende em média por dia? Ele falou, em média 300 salgados por dia. Eu falei, opa, 300 vezes 50 centavos, ele faturava R$150 por dia. E o dono do carrinho e que fornecia os salgados, 4 vezes 3, R$12.200 por dia. Um carrinho de salgado, vendendo 300 salgados na praia por período. Gente, vende fácil. Período de alta, nessa praia que eu tô falando, vende fácil. E aí eu comecei a olhar, falei, ué, mas não tem só você com esse carrinho dessa marca aí. Ele falou, não, nós somos em 10. Já fez a conta aí? 10 carrinhos vendendo salgados. Cada carrinho vendendo em média 300 salgados. Então lembra que eu fiz a conta que cada vendedor leva R$150 por dia? Beleza. O dono do carrinho e o fabricante dos salgados, né, que é a mesma pessoa, 12 mil de faturamento por dia. 12 mil. E o vendedor R$150. Em 60 dias, esse vendedor fatura R$9.000. Em 60 dias, o dono dos salgados fatura R$700.000. A conta assim, se a gente fizer 12 mil, dá R$720.000. Se ele gasta em 60 dias, ele, assim, muito, com despesa com os ingredientes, com fabricação, com gás, com óleo, com energia, com aluguel, com tudo. Se ele gastar metade, 360 mil, não sobra 360 mil para ele. Lógico que é um negócio por temporada. Ele vai durar ali 2 meses. Mas ele faturou 360 mil em 60 dias. Se você dividir 360 mil por 12, dá uma média de 30 mil por mês. É o que ele faturou, se você jogar isso aí por mês. Ele não precisa mais trabalhar, se ele não quiser. Ele faz só salgado na época da alta temporada. Na época da baixa, não tem quase ninguém lá. Mas ele faturou isso tudo aí, dá quase 30 mil reais por mês. Se dividir o faturamento dele dos 60 dias, ele é como se ele tivesse um faturamento de 30 mil por mês. E como é que eu descobri isso? Perguntando, observando a quantidade de carrinho que passava ali todo dia, observando o movimento. Lógico que ele não sai com os 300 salgados, ele abastece lá, dá em média 50, 60 salgados, ele vai, reabastece, volta, e os caras ficam fazendo assim, já tem uma van que fica parada ali, vai só reabastecendo os carrinhos. O que é isso? Observação. Como que você pode atender essas pessoas? É gente pra caramba, criança pra caramba, comendo o tempo inteiro. As pessoas precisam comer, as pessoas precisam se alimentar. E existem vários negócios que são de oportunidade, que são de sazonalidade. Mas basta para isso você observar. Observar o que está acontecendo, o que as pessoas estão querendo, o que elas gostam, qual é a necessidade delas, o que elas estão reclamando. Você já parou para pensar nos seus grupos de WhatsApp, de família, de amigos, do futebol, da igreja? Você já parou para observar e prestar atenção nas reclamações das pessoas? Reclamação significa que alguma coisa não está boa, né? Que alguma coisa não foi atendida, alguma coisa não está sendo legal. Você já prestou atenção que isso pode ser uma oportunidade? O simples fato de você observar isso e tentar encontrar uma solução pode se transformar num negócio, ou você pode acrescentar no seu negócio. Como é que surgiu, por exemplo, esse boom nas entregas agora nesse período aí que nós estamos passando aí de 2020 para cá? Entrega. Por quê? Porque as pessoas não queriam sair de casa e algumas foram impedidas de sair de casa. Mas essas pessoas não precisam comer, essas pessoas não precisam beber,
essas pessoas não precisam de remédio, essas pessoas não precisam de produtos, essas pessoas não precisam de serviços. E aí o que apareceu? O boom. Qual foi o maior aumento de negócios em percentual de venda? Foi entrega, foi delivery. Delivery foi o que teve o maior aumento. Mas o que as pessoas começaram a perceber? A observar. As pessoas começaram a reclamar. E aí, ao observar, você pode encontrar oportunidades. Vocês têm ideia de qual foi o segundo negócio que mais evoluiu nesse período de 2020 para cá? Por conta dessa doença aí? Não? Você não tem ideia? Distribuidora de bebidas. Por quê? Porque as pessoas não podiam sair de casa, elas queriam beber, elas queriam assistir um filme, elas queriam comemorar alguma coisa. E os bares estavam fechados, os restaurantes estavam fechados. Então, quem tinha distribuidora e começou a fazer entrega, ou quem estava pensando em montar um negócio, foi para a distribuidora. Foi o segundo negócio mais rentável no Brasil depois da entrega. Distribuidora de bebida. Mas o que aconteceu? Por que as pessoas começaram a perceber? Grupo de amigos, grupo de futebol. Ai, que saudade, poxa, a gente não pode jogar mais futebol. Pô, tô com uma vontade de beber uma cerveja. Pô, mas não posso ir no supermercado. Ou não tem quem entregue. Eu não tô querendo sair de casa, tenho medo. Tenho um familiar idoso, tenho um familiar com algum tipo de doença mais grave que pode acabar comprometendo. Opa, peraí, vou começar a entregar para o grupo de amigos. E aí começa o negócio a crescer. Às vezes ele já tinha distribuidora e ele agregou no negócio dele simplesmente a entrega. Às vezes ele era aquele cara que tinha lá o portão e ficava esperando as pessoas chegarem. Mas ele observou que se ele fizesse a entrega, ele poderia dobrar, triplicar, quadruplicar o faturamento. Tem uma distribuidora de bebida aqui em Brasília, que ela é de um conhecido meu, inclusive eu falei para ele, cara, monta em outros pontos para você poder facilitar a tua distribuição. Ele está com 4 unidades, saiu de 1 para 4 unidades, de distribuidora de bebida. Qual o trabalho? Pedir para o fornecedor entrega, você vai entregar na casa do cliente. Você tem que ter só um espaço físico para você poder entregar. Você não precisa nem ter loja, você pode fazer na garagem da sua casa, se você quiser. Na área que está um quartinho aí no seu apartamento. Você pode fazer uma distribuidora de bebida. Mas o que aconteceu com essas pessoas? Começaram a observar a reclamação, as necessidades das pessoas. Então, dentro do grupo seu do WhatsApp, no seu grupo de amigos, do futebol, da igreja, da academia, da família, começa a prestar atenção no que eles estão falando. Isso pode ser um agregado, uma oportunidade para agregar no seu negócio ou uma oportunidade de um novo negócio. E você não vai deixar essa oportunidade passar, porque a partir de agora eu sei que você vai começar a usar essa técnica, você vai começar a observar, você vai começar a prestar atenção, você vai começar a anotar, você vai começar a pesquisar para que você progrida, produza, modifique, altere, melhore e venda muito mais. O meu objetivo é te ajudar, no mínimo, a dobrar o teu faturamento. Beleza? Espero que tenha gostado e te vejo no próximo vídeo. Um abraço!